Você conhece o poder que existe na oração? Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo e que a paz do Senhor esteja sobre você. Amém? Temos na Bíblia diversas passagens onde vemos pessoas orando de muitas maneiras diferentes e por diversos motivos. Vemos pessoas orando de pé, pessoas orando ajoelhadas e até deitadas. Vemos orações feitas em alta voz e orações feitas em tom de sussurro. Vemos também aquela oração feita em silêncio, apenas no espírito. Vemos orações em público, feitas diante de multidões, e orações discretas, feitas em particular, dentro de um quarto, no secreto. E temos até uma oração feita de dentro de um grande peixe. Vemos pessoas orando por paz, por cura, para engravidar, para ser livre dos seus inimigos. Vemos orações por proteção, por prosperidade, por salvação. E a Bíblia nos conta tantas histórias de orações pelo simples motivo de que a oração é uma poderosa arma, capaz de transformar cenários, mudar circunstâncias e alterar o curso das nossas vidas. Eu sou Vitor Pelegrino e a mensagem de hoje é sobre a necessidade de nos tornarmos homens e mulheres de oração. Amém? Juntos vamos ver passagens bíblicas que nos mostram o poder que a oração tem de mudar a vida de quem ora e também de mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. É muito importante que você assista até o final para que você receba todas as bênçãos que esta mensagem tem para você. Deus pode usar esta mensagem para mudar a sua vida. Amém? Quantas vezes já passamos por situações tão difíceis que chegamos a dizer: agora só nos resta orar, como se a oração fosse a nossa última esperança. Mas esta mensagem é para te fazer entender que a oração é a nossa arma mais poderosa e ela deve ser usada para qualquer situação e em todo momento. Amém? Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, ele escreve assim: orem sem cessar. O apóstolo Paulo conhecia bem o poder da oração e a necessidade de orarmos constantemente, sem cessar. O hábito de orar deve fazer parte das nossas vidas diariamente, e o momento da oração deve ser visto com alegria, com entusiasmo. Deve ser visto como um momento especial, um momento de comunhão com Deus, onde vamos conversar com nosso Pai. A oração é um tempo de relacionamento com Deus, onde vamos nos colocar diante do Senhor para agradecer, para contar nossos problemas, para desabafar, para confessar nossos pecados, para pedir ajuda, pedir perdão, pedir proteção, provisão, para pedir sabedoria para decidirmos assuntos importantes da nossa vida. Nós não devemos ver a oração como uma obrigação difícil ou como um fardo. Quando começamos a ver a oração como uma coisa maravilhosa, como um momento único de adoração, de confiança e de relacionamento com Deus, a oração passa a ser prazerosa, passa a ser um momento que desejaremos durante o dia. Deus é nosso Criador e Deus é todo-poderoso. E apesar de tanto poder e de tanta grandeza, Ele decidiu se importar com a gente. Deus decidiu nos ouvir e permitir que nos aproximemos dEle através da oração. E assim como o nosso corpo precisa do alimento para se manter fortalecido, a nossa alma e o nosso espírito precisam da oração. A oração é o alimento espiritual que mantém a nossa alma fortalecida para que nós não andemos desanimados. E a oração cura. Acompanhe comigo o que está escrito na Epístola de Tiago, no capítulo 5, nos versos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Olhe que maravilha esse trecho, meus irmãos. A oração da fé salvará o enfermo e perdoará os seus pecados. Segundo cientistas da Universidade Americana Duke, uma das 20 melhores universidades do mundo, pessoas que têm uma vida de oração têm mais saúde física e mental, e além disso, ele tem uma pressão arterial normal e o seu sistema de defesa do organismo é muito mais forte. Isso porque a oração fortalece o nosso lobo pré-frontal, que é a parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. E de acordo com esse mesmo estudo, a pessoa que tem fé e pratica a oração vive em média 25% mais do que os descrentes que não oram. E esse trecho foi só para mostrar que as pesquisas científicas já confirmam o que a palavra de Deus nos ensina há milhares de anos,
que precisamos ter a prática da oração para vivermos melhor. A oração também tem o poder de mudar circunstâncias, de mudar diagnósticos. O primeiro capítulo do livro de 1 Samuel conta a história de Ana, uma mulher estéril que desejava muito ter um filho. Naquela época, ser estéril representava uma grande vergonha para a mulher. E entre o povo de Israel, uma mulher estéril era vista como uma mulher amaldiçoada por Deus. O marido de Ana tinha filhos e filhas de sua outra esposa, e essa outra esposa provocava e humilhava Ana constantemente. Todo ano, Ana e o seu marido subiam ao templo para oferecer sacrifícios e para adorar ao Senhor. Numa dessas viagens, dentro do templo do Senhor, o versículo 10 diz que Ana se levantou e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A palavra diz que Ana demorou tanto orando que o sacerdote começou a reparar no movimento dos seus lábios, porque Ana orava só no coração. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia voz nenhuma saindo da sua boca. Depois da oração, a Bíblia diz que Ana seguiu seu caminho, foi se alimentar e o seu semblante já não era tão triste. Depois de um tempo, Ana engravidou e deu à luz a um filho, a quem chamou de Samuel. Uma oração sincera e aflita reverteu um diagnóstico de esterilidade e mudou a vida de uma mulher, de uma família e de uma nação. Ana deu à luz a Samuel, que é considerado o último juiz de Israel e o primeiro grande profeta. A oração tem o poder de mudar qualquer diagnóstico. No livro de Isaías, no capítulo 38, conta a história de como o rei Ezequias foi curado de uma doença mortal por meio de uma oração feita por ele mesmo. O texto diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Uma oração sincera, feita com um coração contrito e quebrantado, fez com que um diagnóstico de morte fosse revertido. A oração tem poder de nos livrar da morte. A oração tem o poder de mudar qualquer situação. Não importa qual problema que você esteja enfrentando, meu irmão e minha irmã, ore ao Senhor e creia, amém? Jesus já nos disse que tudo é possível ao que crê. Tanto Ana quanto o rei Ezequias oraram por situações particulares, para eles mesmos. Mas existe a oração que fazemos pelos outros. Quando oramos por outras pessoas, estamos intercedendo por elas. É a oração de intercessão. O livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, a parte B, diz assim: Orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. No livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 12 inicia contando sobre quando o rei Herodes começou a prender e a maltratar os discípulos de Jesus. E, tendo matado já a Tiago, que era o irmão de João, Herodes viu que isso agradava aos judeus. Então, por questões políticas, ele continuou com a perseguição aos cristãos e prendeu também o apóstolo Pedro. Herodes pretendia matar Pedro em público depois da festa da Páscoa. Pedro foi mantido preso e sendo vigiado por 16 soldados romanos. Mas no verso 5 está escrito assim: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu vou repetir. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. A igreja ora por Pedro e algo tremendo acontece. Versos 6 ao 8. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Disse-lhe o anjo: Vista-se e calce suas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Todos achavam que Pedro seria morto à espada a mando de Herodes,
mas a igreja orou incessantemente por ele, e Deus enviou um anjo que o libertou daquela prisão. A igreja não é um lugar, meus irmãos. A igreja é um grupo de pessoas reunidas em nome de Jesus. Quando a igreja ora por Pedro, essa oração de intercessão fez Deus operar um milagre tremendo para salvar Pedro. E ainda nos dias de hoje, quando a igreja ora junto em intercessão por outras pessoas, Deus continua operando milagres, curando doenças, mudando diagnósticos e transformando qualquer cenário. A palavra nos ensina que nada é impossível ao que crê e também nos ensina que para Deus nada é impossível. A oração faz Deus operar o impossível nas nossas vidas e nas vidas daqueles a quem dedicamos tempo de oração. Mas a Bíblia nos ensina que a oração deve ser feita somente em nome de Jesus, amém? Não devemos orar para santos ou para anjos. Isso é pecado, isso vai contra os princípios de Deus e isso desagrada o coração do nosso Senhor. O próprio Jesus nos ensina no livro de João, capítulo 14, versos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tudo o que pedirem, peçam em nome de Jesus, e peça com fé, porque o próprio Jesus também nos ensina em Mateus 21, 22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mas e quando nós oramos e nossa oração não é atendida? Será que é porque Deus não está nos ouvindo? Será que é porque falta fé? Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 21 e 22 que acabamos de ler, que se crermos, receberemos tudo o que pedirmos em oração. Então, se não recebermos é por falta de fé? É porque a gente não crê? Eu digo que em alguns momentos sim e em outros não. Tiago 4,3 escreve que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjarmos em nossos próprios prazeres. Pedidos errados bloqueiam a nossa oração. Quando nossos pedidos têm o objetivo de agradar somente a carne, apenas os prazeres mundanos, com más intenções, pode ser que essa oração não seja atendida nunca. E ela não será atendida para o nosso próprio bem, para que não acumulemos pecados em nossas vidas. Enquanto a oração nos aproxima de Deus, os pecados nos distanciam. Nossos pecados muitas vezes fazem com que as nossas orações não sejam atendidas. Acompanhe comigo o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e isso bloqueia a nossa oração. Quando estamos em pecados conscientes e insistimos no erro, Deus esconde o rosto de nós. Se nós vivemos em adultério, em promiscuidade sexual, em mentiras, em corrupção, em roubos, sonegando impostos, adorando, cultuando e idolatrando anjos e santos, se sabemos que algo é errado e vivemos em desobediência, as nossas orações não chegarão aos ouvidos de Deus. Olha o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou. Se estamos em pecado, precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Provérbios 28:13 nos ensina que quem esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Precisamos estar em comunhão com o Senhor, aprendendo sua palavra e obedecendo aos seus ensinamentos. Assim as nossas orações chegarão a Ele. Aquela pessoa que quer viver de qualquer jeito e depois ora quando a situação difícil chega, não é bem vista diante do Senhor. Olha a porrada que o Provérbio 28, verso 9 nos dá. O que desvia os ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Mas e quando estamos em comunhão com Deus, andando em obediência, e mesmo assim as nossas orações não são atendidas? Aí entra o tempo de Deus, meus irmãos. E Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. E às vezes Deus não muda as circunstâncias de sua vida, porque Ele usa essas circunstâncias para mudar você. Amém? Mas o certo é que devemos perseverar na oração. Olha o que Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1.
Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para que ela não venha me importunar. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? E eu vou finalizar essa mensagem, meus irmãos, repetindo o que Jesus falou no verso 7 desta passagem. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareçam demorado em defendê-los? Agora ouça com atenção. Estipule um momento do seu dia para passar um tempo orando ao Senhor. Coloque sobre Ele todas as suas ansiedades, faça os seus pedidos, tenha um coração agradecido e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, tomará a tua mente e o teu coração, porque isso é palavra de Deus. Uma vida de oração não muda só a nossa vida, muda a vida de quem está ao nosso redor, muda as circunstâncias, muda diagnósticos, muda qualquer cenário. Que as bênçãos desta mensagem estejam sobre você e sobre toda a sua família. E se você gosta da palavra de Deus, peço que se inscreva aqui no canal para receber nossos novos vídeos. Ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Compartilhe esta mensagem nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Deixe seu like e um comentário para que eu saiba de qual cidade você me ouve. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você. Obrigado por ficar comigo até aqui e te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser.